Eu tenho uma urgência no meu espírito de trazer essa palavra. I have an urgency in my spirit in bringing this word. Eu sou muito obediente ao Senhor. I'm very obedient to the Deus tem Lord. sido tão preciso nesse season que nós entramos. God has been so precise in the season we've É tão entered. interessante nós entendermos que Deus está falando conosco nos mínimos detalhes. It is so interesting for us to notice that God is E eu speaking to não us só in the prego isso pra smallest você. details. I not only preach this Stay to with me, you, baby. Não só ensino isso para você. I not only teach this to you, Isso está acontecendo com todos nós. this is happening to Em- all of us. Em um outro nível. In another level. Estão aqui? Are you here? Por exemplo, For example, você sabe que eu estou morando agora em um apartamento. you know that I'm living in an Já falei isso aqui apartment. 1 milhão de vezes. I said this a million times. Amém? Amen. Inclusive a minha netinha Skyla ligou para mim. Vovó, você está chegando domingo? Domingo eu estou indo para lá depois do culto. Including my granddaughter Sky called me. She's like, "Grandma, are you coming on Sunday? I'm going there after tenho service presente on pra Sunday. você. I have a present for you. Depois você vai falar ou é surpresa? Are you going to tell me it's going to be a surprise, Porque Sky? a mamãe comprou, é surpresa, certo? Because mommy bought it. It's a Ela surprise." papai, vovó, é surpresa, eu só não sei se eu vou conseguir, eu não consigo guardar segredo. She's like, "Grandma, yes, it's a surprise, but I don't know if I can keep a secret." E ela não consegue, ela fica ansiosa, ela fica nervosa, porque ela, vovó, me ajuda, eu sei que eu vou contar. And she cannot. She gets nervous. She's like, "Vavá, I know I'm going to say it." Amém? Amen. So, hoje de manhã, This morning, eu estava, ela liga, vovó, quando você está no seu apartamento ainda? she called me and said, "Grandma, are you still in your apartment?" Eu disse yes. Said yes. Quando é que você vai mudar? "When are you going to Eu move?" disse, vovó vai ficar aqui um bom tempo. I said, "Grandma's going to stay here Creio for que a daqui long nós só time. vamos sair para a nossa própria casa. I believe we'll only leave here to our own house Aí that ela, we vovó, buy." fique muito tempo aí. She's like, "Grandma, stay a long Eu time digo, here." ela, porque eu amei a sua casa perto da praia. She said, "Why?" She said, "I love your house by the beach." Oh, mas isso é muito bom, não é? Oh, but this is very Minha good, alegria. right? My joy. Olha pra mim. Look at me. Eu estava em casa hoje. I was at home Nesse today. apartamento que eu estou falando. This apartment that I'm talking O meu about, apartamento, my apartment, você anuncia para entrar ou o porteiro não lhe deixa entrar. you have to announce that you're arriving or the doorman Por will que not é let you importante enter. lhe dizer isso? Why is it important to tell you Porque this? você se sente segura dentro da casa. Because you feel secure in the home. E durante o dia, Throughout the day, ninguém que está dos apartamentos altos consegue ver. no one that's on the high towers can see the Por causa do floors. do filme que tem no vidro. Because of there's a film on Vocês the estão glass. comigo? Are you with me? Só à noite vê tudo. Only at night. At night you see Vocês estão everything. comigo? Are you with De me? dia não. Not in the day. Então eu estou muito à vontade durante o So dia. I'm very free, Eu acordei, comfortable. I woke vou up, tomar meu café. take my Eu coffee. estou à vontade, eu estou em casa, estou sozinha. I'm at home. I'm by Quantos myself. entenderam isso? What have you understood? Por 2 vezes, 2 times. nós temos uma pessoa que passa todos os meses para fazer a detetização dos insetos. There's a person baratas. that comes by monthly to come to spray the É pesticide, importante que você saiba disso um pouquinho mais the rápido. Ok? Terminator. It's important that you know this. Vocês estão comigo? Are you with me? O que é que acontece? What happens? Eles estão com uma mania, já é a 2ª vez que eles fazem isso. They have a habit. It's the second Só time que eu they não do sei o this. dia. I don't know the day. Eles não avisam. They don't announce Então it. ele dá 2 toques na porta e eles abrem a minha porta sem minha permissão. They knock my door twice and open my door without Por permission. 2 vezes, Twice, eu tive que correr rápido da sala para o quarto, I had to rush from the living room to enquanto the que ele room estava abrindo, as they were opening, colocar um roupão. put on a bathrobe. A primeira vez, The first time, eu disse, não, eu não quero nada hoje, pode sair. I said, "No, I don't want anything today. You can leave." A segunda vez eles fizeram de novo The second time they did it e again, levaram a bronca do século. and then they got the correction in the A century. bronca, Jéssica. They A got. bronca. I argued with them. I fought with them. Não, Jéssica. Eu não aguento. Eu dei uma bronca. I yelled on them. I yelled at them. Yeah, that's what I did. Okay. Amém? Amen. E eu disse, olha, I said, eu não "Listen, sei o que vocês fazem aqui, I don't know what you do porque here 70% desse povo está no norte. because 70% of these people are up São north. gente de dinheiro. They're people with money. Eles só vêm aqui para descansar. They only come to Eu rest. moro aqui. I live Só here. você bate na minha porta So you knock on e my door espera para eu abrir. and you wait for me A to terceira open. vez que você fizer isso, The third time you do this, eu vou denunciar vocês I'm going to call por harassment. for harassment. Vocês Report estão you. Are entendendo? you with me? Eu falei, I você said não it. pode fazer isso. You cannot do Eu this. moro aqui, espera eu abrir. I live here. You wait for me to open the Por door. que eu estou falando isso para vocês? Why am I sharing this with you? Porque eu estava em casa à vontade. I was home, Tomando meu café. free, drinking my coffee. E eles iam fazer de novo. They were going to do it again Porque eles já estão acostumados. because they're used to Eles não vão it. lembrar de mim no 712. And because they're not going to remember Eles me, não irão, Jéssica, they will lembrar. not Stay remember with me, me. That's Jessica. 712. Vocês estão comigo? with me? Eles não vão lembrar. They're not going to remember, Mas o Espírito Santo não esquece. but the Holy Spirit doesn't forget. Eu não sei o dia I don't know the day. e eu não sei a hora. I don't know the hour. Isso é profético, já This viu? is prophetic. Did you notice? Eu não sei o dia I don't know the e day, nem sei a hora. and I don't know the hour. Assim vai ser a vinda do Senhor. And this how it will be Mas the eu estou coming of the tomando meu Lord. café, But I'm drinking my coffee, caminhando na minha sala, walking in my living room, orando. E praying. o Espírito Santo disse, The Holy Spirit said, vá trocar de roupa porque eles vão chegar agora. "Go change your clothes because they're on their Eu way now." troquei a roupa I changed my clothes, e quando eu estava saindo na sala, and I was just going to the living eles room. bateram na porta. They knocked on the door. Eu já sabia.
São vocês? And I knew, I was like, oh, is it the Yes. Terminators? Yes. Mas por que eu estou lhe contando isso? But why am I sharing Por this? que o Espírito Santo se interessa por coisas tão pequenas como essa? Why does the Holy Spirit care about the little Que things even like this? season What season que nós estamos, that we're in, que o Espírito Santo that the Holy Spirit, quer informar você uns detalhes tão pequenos como esse. He wants to inform you even in the smallest details. Porque Ele sabe Because He o knows quanto isso me causou estresse. how much this stresses me. Vocês estão comigo, Are you igreja? with me, church? E no seu lugar de descanso, And in your place of rest, qualquer coisa que venha para lhe estressar, any little thing that comes to stress you, Deus vai cuidar. God will take care Quando of vocês it. estão comigo, How diga many are with amém. me? Say amen. So, isso é uma mensagem para nós. So this is a message for all of us. Deus está nos levando God is taking us para o nosso lugar de descanso. to our place of rest. Quando vocês estão comigo. How many are with E me? Ele vai cuidar de nós. And He's going to take care of E us. isso é a introdução da minha mensagem. And this is an introduction Porque to my nós vamos message. orar por algo forte nessa noite. Because we're going to pray for something strong tonight. Quando vocês estão aqui, Light Church, How many are here like church? vamos orar por a casa de oração. Hoje é noite de oração. Today is house of prayer, a night of prayer. Amém? Amen? E eu não sei se vocês ouviram I don't know if you heard. de um rapaz brasileiro que deu um tiro na cabeça, não sei aonde. Of a Brazilian young man who shot himself in the head. Jovem, um jovem rapaz, A young man nos seus inícios de 30. Eu estou errada, é isso mesmo. in his early 30s, Perseguido pela polícia, persecuted by the em police, sua motorcycle, on his motorcycle. parou He stopped num certo lugar depois de todo aquele commotion. in a certain place after all the commotion. E então tirou a arma e Then se he matou. grabbed his gun and he shot E as himself. pessoas estão especulando. And the people are Um speculating. diz que foi uma coisa, One say it was o outro something. diz que foi a polícia que matou, Someone else says the police o killed outro him. diz que alguém passou por cima. Someone else said he was ran Esse é o over. telefone sem fio, né? That is the phone Todo mundo without tem uma wire. ideia. Everyone has an Ah, porque idea. você não sabe qual foi o motivo. Oh, you don't know what the reason was. Mas muitas pessoas, However, many do qual people, vieram conversar comigo essa semana sobre esse caso. of which came to speak to me regarding Esse this case pastor, o que está acontecendo? and asked me, Apostle, what is Agora tem happening? um casal de brasileiros em Orlando. Now there's a couple of Brazilians in Isso não Orlando. é uma coisa de brasileiro This is not something just ou de Brazilians hispano. or Eu estou lhe Hispanics. contando pela coincidência. I'm sharing this with you by coincidence. Pela coincidência. By because of the coincidence. Vocês estão comigo Are you with me? por causa da coincidência. Because of the Quantos vocês coincidence. estão comigo ainda? How many are with me still? Sabe o que aconteceu? Do you know what happened? Dizem, eu não sei. They say, I don't Esse know. casal estava tramando algo. This couple was coming up with Não é isso? something. Alguém ouviu Right? isso? Someone say this? Tramando algo They were coming para with a plan invadir um lugar. Não foi isso? to invade Não, somewhere. não sei bem como é esse caso. I don't know how this case really Mas um is. caso estranho. But it's a strange E case. quando você vê as fotos deles, When you see their pictures, você vê literalmente pelo rosto que não são pessoas normais. you see literally by their faces they don't look Você normal. pode olhar pela face. By looking into their Que faces, são pessoas que têm problemas na mente. they look like they have issues with their minds. Mental illness. You can Mental see illness. It. You Você can pode see ver, it. você pode Porque se reconhecer. você não vê, é cego. Because if you can't see it, then you're blind. Vocês estão comigo? You with me? E as pessoas, o que está acontecendo? The people are asking what is Eu happening. disse, está acontecendo o que eu preguei a semana passada. I said, what is happening is what I preached last Eu week. disse I que nós said estamos entrando no mais intenso período de guerra espiritual. that we're entering into the most intense time of spiritual warfare. Amém. Amen. Deus disse antes dele voltar, antes de Jesus voltar, Jesus said before he returns, seria tempos difíceis. it would be difficult times. Seria dores. And it would be E como painful. dores de parto, ela é o quê? And as pain of birth, Começa how is it? pequena Starts e small, começa longa. and then it starts Depois ela increasing. aumenta Then it e increases, diminui. and then Porque é decreases. hora de Because parir. it's time to birth. Vocês estão comigo? You with me? E a terra está nessas contrações. And the earth is suffering these Porque contractions está clamando pelo Filho de Deus. because she's crying out for the Son of God. Vocês estão aqui ainda? Are you hearing me still? Só eu estou dizendo, vai vir muita guerra. So I'm saying a lot of warfare is going Só to que come. uma das coisas que nós precisamos entender However, one of the things we must é que understand Satanás não é criativo. is that Satan is not creative. Ele é um copycat. He is a copycat imitator. Amém? Amen. Ele copia tudo. He imitates Ele é um everything. imitador. He's an imitator. Estão aqui? Are you here? Então o que é que ele faz? So what does he do? O Senhor disse The Lord que said tem espíritos guardados para os últimos tempos. that there are spirits reserved for the last days. Eu sei que muitos não gostam de ouvir essa parte porque se assustam. I know many don't like to hear this part because they get scared. Mas a igreja But the church que não lida com espíritos malignos, ela é uma igreja menina, imatura, bebê. that does not deal with the evil spirit, she is a childish, immature baby church. Amém. Amen. Criança é quem tem medo de escuro, igreja.
Children are afraid of the dark É a church. criança que tem. It is the child O that's afraid of adulto the que tem dark. medo de escuro, tem problema nesse adulto. The adult is afraid of the dark. Oh, there's a problem with this adult. Vocês estão comigo? Are you with me? Só nós não temos que ser crianças. So we don't have to be children. A Bíblia diz The Bible says que a natureza, that nature a That nature, criação, creation está gemendo, is groaning, groaning pela manifestação dos filhos de Deus. for the manifestations of the sons of God. E o que os filhos de Deus estão fazendo? And what are the sons of Eles God doing? correm They de run. Satanás. Não pode falar esse nome. They run away from saying, can't say this A name. Bíblia está no Salmo 91 para expulsar os maus agouros. The Bible is open to Psalms 91 so Não that vai it can expulsar nada. scare away the shadows. Satanás It's not não going to tem cast medo out do anything. livro. Satan's not afraid of the book. Satanás não tem medo do livro. Satan is not afraid of Ele the tem book. medo daquilo que você crê. He's afraid in what you believe. Se você crê, If you believe, a Bíblia diz em meu nome, the Bible says in my no name, nome de Jesus, the name of Jesus, expulsarão demônios. you will cast out demons. Só quando eles entram, So when they enter, você tem que levantar o dedo e dizer, You need to raise up your finger não and em minha say, casa, not in my não em house, meu território, not in my territory, não em minha vida, not in my life, não em minha família, not in my não em family, minha saúde. not in my health. Só a igreja não faz isso. So the church doesn't do É this. uma igreja que vive aonde? It's a church that lives No where? nível do escapismo. In the level of Ela se escapism. esconde She hides em herself vez de invadir a terra. instead of invading the earth. Vocês estão comigo? Are you with me? Só Deus está levantando e desafiando a igreja. So God is raising up and challenging the church. E eu sei I know que esses espíritos antigos that these ancient que a spirits igreja por muito tempo não ouve falar. that the church for many years did not hear É esses about, espíritos que estão voltando a atacar nessa época. it is these spirits that are coming to attack now in Por this quê? age. Why? Satanás não cria nada. Satan doesn't create Depois do anything. esquecimento e da dormência da igreja, After the dormancy and forgetfulness of the church, ele traz tudo de volta. he brings everything back. Porque aquilo que você não conhece do passado vira novo hoje. Because that which you do not know of the past becomes new today. Nós estamos aqui ainda. How many are here with me still? Só o que é que nós estamos lidando? So what are we dealing with? Não somente nos últimos dias, Not only in the last não days, somente ao redor do mundo, not only around the world, mas eu vou encapsular but I will e encapsulate vou dizer I will que é say só para o território da América. that it's only for the American territory. Vocês estão comigo? Are you with me? É aqui, ó. It is here. Nós estamos vivendo aonde? É no Brasil? We're living where? Brazil? Você está vivendo em África? Are you living in Africa? Você está vivendo em Portugal? Are you living in Qual Portugal? território que você está vivendo? What territory are you living Só in? qual é a guerra daquele território? So what is the warfare of that territory? Amém. Se Amen. você for para a África, você tem que lutar contra voodoo. If you're going to Africa, you're going to fight against voodoo. Se você for para o Brasil, Go to Brazil, o que é que você vai lidar lá? what are you going to have to deal with O que é there? que você vai lidar, igreja? What are you going to deal with there? Carnaval. Oh, carnival. É samba. Oh, it's É mulher samba. pelada. Naked women. Come on, Come on, guys. Tem um espírito dominando o governo. There is a spirit dominating the government. E o governo preparando uma atmosfera no país. And the government preparing an atmosphere over the Tem uma nation. divisão terrível. In a horrible E division. nós no Brasil dormindo. And we in Brazil are sleeping. E aqueles que vão na mídia And those that go to the media para declarar a verdade to declare the truth estão tão comprometidos quanto os outros. are as much compromised as the rest. Vocês estão aqui, igreja? Are you here, Aí você church? vem para a América. You come to Ah, é America. Donald Trump ocupado. Oh, Donald Trump is to blame. Não, foi Biden. No, it was Biden. Really? Sério? We are still here? Estamos aqui ainda? Não estamos entendendo. We're not Que não tem nada a ver understanding. com política, com governo, com nenhum regime. It has nothing to do with politics, with the government, or any regime. Não, igreja. No, Isso é church. guerra espiritual. This is spiritual Qual warfare. é What a is guerra the war nesse território? in this Eu vou territory? lhe dar a resposta. I'll give you the answer. Sabe quem responde? You know who we're A supposed to Bíblia. trust? The Bible. Olha qual é a... Look, Estão aqui, diga right amém. here, say amen. Abra comigo em Mateus. Open your Bibles to the book of Matthew. Sorry, Marcos. Sorry, book of Mark. Marcos capítulo 9, leia por Mark favor. chapter 9. Read it for me. Marcos 9, Mark 9. quando se encontraram, diga amém. How many of you found it? Say amen. Vou esperar você encontrar Marcos 9, I'm going to wait for you. versículo 14, Davi, please. Verse 14, please. Nós vamos ler do 14 ao 29, Davi. We're going to read from verse 14 to 29. Amém? Amen. E vou ler uma língua só, is that okay? And I'm going to read in only one language. Is that okay? Can you follow the PowerPoint in the TV? Por favor, acompanhe nas telas na televisão. Por Obrigada. favor. Please. Thank you so much. Muito obrigada. I'm going to read only Portuguese, okay? Eu vou ler somente em português. If you have Spanish in your Bible, follow in Spanish. If you have English, and if you have Mandarin, everything in your Bible. Se você tem espanhol, tem mandarim, tem Amém? qualquer linguagem. I sua will Bíblia read in segue. Portuguese. Eu vou ler em português. Amém. Amém. Diz assim, It says, 14. 14. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo, toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas,
Quer que discutisse com eles? Estou lendo, estou certo. Quer que discutisse com eles? Estão aqui ainda? Are you here with me? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-lhe meu filho, que tem um espírito que é? What's the Qual spirit? espírito? What spirit? Mudo. Mute. Amém, igreja? Amen, church. Ele não falava. The child did not speak. Mas vamos ver se era esse realmente o problema do rapaz. But let's see if this truly was the young man's problem. Vamos ver se o problema do rapaz Let's see if this young man's era a problem mudez. was him being mute. E este onde quer que eu apanhe, despedaça-o. E ele espuma, arranja os dentes, vai se secando, ele seca, ele definha. E disse aos teus discípulos que expulsassem, que o sarassem, e eles não puderam. Ele respondeu e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei todavia? Trazei-mo o menino. E trouxeram-lo. E quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência. Diga comigo, Say with me. não era enfermidade. It was not infirmity. Repita comigo, não era enfermidade. It was not infirmity. Era um problema de possessão demoníaca. It was a problem of demonic possession. Como é que você vai discernir? How are you going to be able to discern Quando é que é o médico? when it's the doctor, Quando é que é o nome de Jesus? when you need the name of Jesus? Porque o nome de Jesus também cura. Because the name of Jesus also heals. Mas você não pode orar por cura quando é demônio. But you cannot pray for healing when it's a E você demon. não pode orar por demônio quando é cura. And you cannot pray to cast out a E demon como eu when vou it's saber healing. dos dois? So how will I differentiate Quando between the nós somos two? crianças, não discernimos isso. When we're children, we're not able to discern Mas você that. não pode estar 10 anos dentro da igreja e continuar criança. But you cannot be 10 years in the church and continue being Porque a você vai child. continuar orando por cura. Because you're going to continue E praying o for demônio healing, vai matar. and the demon is going to Porque kill. você não está buscando a raiz do problema. Because you're not seeking the root of the problem. Estão aqui? Are you here? Ele diz aqui, agitou com violência. E ele caiu endemoniado em terra. Revolvia-se, espumava e perguntou ao pai dele, quanto tempo há ele perguntou Jesus ao pai, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. Muitas vezes tenho lançado no fogo, lança na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam, matou. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, aqui está a minha mensagem. Here's my message. Mensagem está nesse versículo aqui. The message is right in this verse. Versículo 28. Verse 28. Olha o que ele diz. Look what he said. Quando eles entraram em casa, os seus discípulos lhe perguntaram sozinhos, Senhor, por que nós não podemos expulsar? E Jesus disse, essa casta não pode sair, senão por oração e jejum. Quantos estão comigo? Are you with me? Vocês estão aqui? Right here. Por oração e jejum. Only with prayer and fasting. O que é que o Senhor Jesus está ensinando aqui? What is the Lord Jesus teaching Nós here? vemos um menino We see a boy que não estava doente, who was not sick. não era mudo nem surdo, He was not mute ele or era deaf. endemoniado. He was demon Ele nem possessed. ouvia, He didn't hear nem falava, or speak porque ele estava endemoniado. because he was demon possessed. Quando vocês estão comigo How many ainda? are with me still? Aqui você vê um menino. Here you see the Esse é boy. um personagem. This is a Nós character. vemos os discípulos, We see the nós disciples. vemos a multidão, We see the multitude. nós vemos o pai do menino, We see the child's nós father. vemos Jesus. We see Jesus. Todos aqui All têm here, uma parte. they have a part. A multidão é sempre aquela que está na expectativa. São espectadores. The multitude, they're always the spectators. Sabe o que a multidão é? Do you know what multitudes are? Propaganda para pastor. They are just marketing for the pastor. Multidão é Multitudes só propaganda para pastor. is just marketing for the pastor. Multidão são espectadores. Multitudes are Jesus spectators. nunca Jesus perdia never tempo com a multidão. wasted his time Ele with the só fazia os multitude. milagres. He only operated the Ele miracles. só dizia, você quer? He said, do you want Tá it? aqui. It's here. Você precisa? You need Tá it. aqui. It's here. São multidões. They're multitudes. Ele perdia tempo com os que seguiam. But he only spent time with those that followed him. Os filhos, os discípulos. The sons, the Esse era o que disciples. Jesus investia. These were the ones that Porque Jesus invested in. multidão Because multitude, vem comer. they come Quando eat. estão com a barriga cheia, When their tummies are full, some. they Até disappear esvaziar a barriga de until novo. their bellies are empty again. Mas eles são importantes. But they're important. Why? Por quê? Eles enchem a igreja. Because they fill up E the dá ibope church. para a igreja. And then they give the church popularity. Quantos estão comigo? How Diga many are with amém. me? Say amen. Amém. Amen. Está pensando que essa mensagem é para muitos? You think this message is for A many? internet já desligou. The internet already turned it Pessoas off. já se foram. People already left. A mensagem não é para todos. The message is not for all.
A mensagem do reino ofende. The kingdom message offends. Você ofende pessoas com a realidade do reino. You offend people with Você kingdom quer reality. encher essa igreja? You want to fill up the church? Pregue religião. Preach religion. Pregue o que o povo quer ouvir. Preach what the people want to hear. Quer encher essa igreja? You want to fill up the church? Diga, vai passar. Say it'll Sua pass. vitória chegará. Your victory will come. Continue orando. Keep praying. Não desista, meu irmão. Don't give up, my brother. Dia ela chega. One day it'll A come. igreja enche. The church will E fill up. chora o culto inteiro. And they will cry throughout the Why? whole service. ¿Por Porque qué? você botou no nível da esperança. Because you placed it in a level of E hope. eles vão crescer, They will grow viver and e live morrer and die esperando. hoping. Porque você não ensinou fé. Because you didn't teach faith Mover da esperança para a fé. to move from hope to Mover faith. daquilo que você está esperando para crer e agir. To move from that you're hoping for and Então, believing quando and você acting. desafia a igreja So when you challenge para the andar em church fé, to walk in para faith, atuar, to a operate, igreja vai embora. the church You know leaves. why? Sabe por quê? Porque esse evangelho é pesado demais. Because this gospel is way too Eles disseram heavy. isso a Jesus. They said that to Esse Jesus. discurso é duro. That speech is way too hard. Bye-bye. Ciao. Deixaram a igreja todinha de uma vez, Jesus. The whole church left all at once. Said Jesus Jesus. perdeu a igreja todinha de uma vez só. Jesus lost his whole church all Aí at veio os once. 12 discípulos. And then the 12 Ele disse disciples assim, olha, a come igreja está indo and embora. say, hey, Jesus, the church O is povo está indo leaving. embora. The people are leaving. Olha, o povo tá. A igreja vai Oh, fechar, the Jesus. church is going to close down, Esse Jesus. discurso a igreja vai With fechar. that discourse, the church Sabe is o que going to Jesus close. disse? You know what Jesus Eu said? sei quem sou, I know who I e am. sei de onde vim, I know where I e came o que eu vim from, fazer, and where I came e to para do, onde estou and indo. where I'm going. Se vocês quiserem, If you want, vocês podem ir com eles you também. can go with them as well. Ele disse o quê? He said what? Eu vim para uma coisa. I have come for one Morrer. thing, to die. Esses também que me abandonam. For even these that abandoned me, Eu vou morrer anyway. I'm going to die anyways. Agora, se vocês Now, if you querem ser meu discípulo, wanna be my você vai disciple, carregar esse mesmo peso, essa mesma dor. You're going to carry the same weight and the same pain. Você vai pregar a verdade You're gonna preach the num truth. mundo que está fascinado pela mentira. In the world that is fascinated with lies, Você não será you will not famoso, be famous, rico, rich, popular. popular. Não. No. Why? Por quê? Porque o mundo não quer sua mensagem. Because the world doesn't want your message. Vocês estão comigo, igreja? Are you in the church? Foi isso que Jesus disse. This is what Jesus E a said. gente diz, mas Jesus é amor. But we're like, no, Jesus is love. Really. Sério. Você vai, peraí, você vai Hold on. duvidar do amor de Deus, You're going to doubt from the love of God, do amor de Cristo, the love of que Christ, se deu para nós quando a gente não merecia patavina nenhuma. who gave himself to us when we didn't deserve anything whatsoever. Ei, Hey. não se comenta o amor, You can't comment on this mas o love. amor também fala a verdade. But love also speaks the truth. E ele chegou, And he came, quando ele viu aquele pai when he desesperado, saw that desperate father, trazendo aquele jovem, bringing that young man, ele disse, me ajude, he said, help me. eu quero crer, I want to eu believe. até creio, I even believe. mas me ajuda na incredulidade, você crê ou não crê? Help me with my unbelief. Do you believe or you don't believe? Sabe o que é que isso nos mostra? You know what this shows us? Nos mostra, sabe o quê? Shows us, Que you a know sua what? intenção é boa. That your intention is A good. intenção é boa. The intention is good. Eu creio em Deus. I believe Eu in sei God. que Ele existe. I know he exists. Eu sei. I Eu know. seguro a minha fé. I hold on to Cheio my de boa faith. intenção. Filled with good Mas a mente está intention. cheia de lixo. But the mind is filled with junk. Você quer aqui na igreja hoje, na sua cura de câncer. You want here in your church the healing for cancer. Amanhã o médico disse, eu tenho 30 dias de vida. Tomorrow the doctor says that you have 30 days to live. Aí qual é a verdade que você vai So escutar? which truth are you going to give Porque ear as duas to? são verdade. Because both are true. As duas são. Both are. A que Jesus lhe curou The one that Jesus healed e o que you o médico disse, o câncer está lá todavia. and what the doctor says the cancer is As still there. duas são verdade. Both of them are Você true. tem que escolher qual verdade você quer. But you have to choose which truth you Qual want. verdade você acredita. Which truth you Então believe não in. me diga que é fácil. So don't tell me it's easy. Eu sei que é fácil falar. I know it's easy to say. Mas se a mente The não mind estiver alinhada com a sua boca, It's not aligned with your mouth. oh, não vai funcionar at all. It's not going to work at all. Porque você fala uma coisa, Because you say something, mas você faz outra. but you do something else. A mente tem que alinhar. The mind must align. Quando vocês estão comigo, diga Many amém. of you say amen. Só esse rapaz, esse homem pediu a Jesus. So this man asked Jesus, Me ajuda na minha incredulidade. help me with my Me unbelief. ajuda na minha fraqueza. Help me with my Eu weakness. quero crer. I want to believe. Eu quero. I want it. Jesus o ajudou. Jesus helped him Porque o homem foi sincero. because the man was sincere. At least seja sincero. At least be sincere. Peça por ajuda. Ask for help. Amém. Amen. Não bota máscara. Don't put on any masks. E o Senhor olhou para aquele menino. The man, Lord, Discerniu. Jesus olhou para o menino. Jesus looked at the boy, Discerniu que não era di- doença. discerned it Não era wasn't a mudo. disease, it was not mute,
Não, mudo. mute, Nem surdo. or deaf. Amém? Amen. Ele era endemoniado. He was Jesus demon-possessed. viu isso. Jesus saw that. Eu tenho certeza I'm que certain isso mesmo aconteceu quando os discípulos oraram. that the same thing happened when the disciples Porque prayed. se ele estava endemoniado com Jesus, Because if he was demon-possessed ele with estava Jesus, endemoniado com os discípulos também. he was demon-possessed with the Então, foi disciples que o as pai well. disse. So when the Father Eles said, tentaram orar por ele, mas eles não conseguiram. they tried to pray for him, but they were not able Why? to. Por quê? Jesus explicou. Jesus Ele disse que a explained. fé dos discípulos era pequenininha. And he said that the disciples' faith was way too small. E muitos deles, ele dizia, tu não tem fé. And many of them, he even said, you don't have Nem faith. a pequenininha tinha. Not even the little one they had. Vocês estão aqui ainda? Are you hearing me E still? aí o que aconteceu? So then what happened? Jesus falou para ele, Jesus said traz to o him, menino. bring the young E o boy. menino ficou endemoniado na frente de Jesus. And the boy became demon-possessed in front of Jesus. Porque na América o demônio é tudo escondido. Because in America, the demons are all Na hidden. África, In Africa, já faz, ui, tem um demônio, like, delícia. oh, there's a demon. Na América, America, é tudo enrustido, they're all hidden and masked and cloaked. mascarado. They're cloaked. Vocês estão comigo? With me. Mas aí manifestou But they manifested na frente de Jesus. in front of Jesus. E Jesus foi repreender o demônio. And Jesus rebuked the demon, Saiu do menino left the young boy violentamente. violently. Vocês estão aqui? Are you here? Ah, estão aqui. Are you here? Quando o pai When the falou Father assim, os seus discípulos said, your não disciples conseguiram fazer isso. were not able to do that. Ele disse, geração He incrédula e said, perversa. oh, faithless, perverse generation. Ô geração dura de coração. Oh, hard-hardened generation. Quanto tempo vocês estão me vendo fazer isso? For how long you see me do Quanto this? tempo vocês estão andando comigo dizendo que eu sou filho de Deus? How long have you been walking with me saying that I'm the Son of E God? ainda o coração está tão duro que não conseguem crer. And your hearts are still hardened that you're not able to believe. Isso foi os discípulos, é a porção deles. That was the disciples, it was their portion. Vocês estão comigo? Are you with me? Coração duro. Hard-hearted. Ao pai foi geração incrédula. The father was, oh, unbelieving Porque a geração generation. dos pais são incrédulas. Because the generation of the fathers are unbelieving. De novo, a geração dos The pais generation of the fathers são incrédulos. are unbelieving. Aí o que é que acontece com os filhos? Then what happened with the children? Ficam surdos e mudos. They become deaf and mute. Wow. Vocês estão comigo? Are you with me? Isso é o que está acontecendo no nosso tempo. That is what's happening É in a our times. parábola para o tempo de hoje. It is the parable for today's time. Os pais são incrédulos. The parents are unbelieving. Não tem vida para os filhos. They don't have life Não for tem their exemplo children. para os filhos. They don't have an example Os for their filhos não veem children. sobrenatural The em children casa. don't see the supernatural at home. Vocês estão comigo, igreja? Are you with me, church? Sabe como é que eles ficam? Do you know how they get? Surdos e mudos. Deaf and dumb. E você sabe o que é que entra nesses filhos? Do you know what entered to these O children? espírito lunático. A lunatic spirit. Isso é o título da sua Bíblia. That is the title of your A Bible. cura do rapaz lunático. The healing of the E como ele lunatic não boy. ouve, Because he doesn't e hear nem fala, or speak, ele era o quê? he was what? Tantã He na was cabeça. cuckoo in the head. Lunático. Lunatic. You know what I mean? Sabe o que quer dizer? Why? Por quê? Vocês estão brincando? You're laughing. Isso é espiritual. This is spiritual. Isso é espiritual. This is spiritual. E olha para mim. Look at me. Jesus repreendeu o demônio. Jesus rebuked O the demon. demônio saiu. The demon left. E os discípulos vieram. Disciples came. Por que nós não podemos expulsar? Why were we not able to cast out? Claro que Jesus falou sobre a pequenez da fé. Of course, Jesus addressed the Claro que smallness of Jesus their falou faith. isso em várias outras passagens. Of course, Jesus spoke about this in many Isso era algo passages. repetitivo que acontecia com os discípulos. It is something repetitive that happened with the disciples. A multiplicação do pão. The multiplication of bread. primeira, The first, Eles obedeceram a Jesus. they obeyed Jesus. Viram o milagre. They saw the Na miracle. segunda, The second, como é que vai ser de agora? how is it going to happen now? Eles não lembraram nem da multiplicação primeira. They didn't even remember the first Eles multiplication. duvidaram na segunda. They doubted in the second. What is wrong with your mind? O que está errado com a tua mente? Como é que você viu Deus fazer How can you see God do em it pouco tempo? in a short Vai time acontecer de novo. and it happens E você again faz a mesma pergunta outra vez. and you ask the same question again? Olha para mim. Look at É me. uma geração It's incrédula an unbelieving que formou generation filhos lunáticos. that form lunatic children. E isso é o que está acontecendo com os nossos jovens. That is what's happening to our youth. Sai da moto, They leave the puxa a motorcycle, arma, they grab their atira na gun, cabeça. and they shoot themselves in the head. Você olha assim e faz. Quem foi que entrou naquela escola das criancinhas, no kindergarten? You look and you ask, who went into the kindergarten Que school antes a gente matava ladrão, that before we bandido, would kill thieves ou matava alguém para roubar. or we kill someone that's Era robbing? adulto. It was an adult. Agora entra na escola e mata criancinha. Now they go into schools and kill little É um kids. espírito lunático. It's a lunatic spirit. Aí você olha e faz assim. You look and you're Tem like, outros lugares. there are other Tem places. não. No. Tudo isso lá fora é exportado por América. All of this that's happening out there is exported from America. América. Chegou num America lugar de grandeza na terra. has gone to a place of E greatness se on the earth. embriagou com a grandeza. And she got drunk with her greatness.
E exportou isso lá and fora. exported this to Onde the você outside. passar na terra. Wherever you go in the world, Eu tive na Europa. I was in Europe, Eu tive em Jerusalém. I was in Jerusalem, Eu tive em África. I was in Africa, Vários países. many countries. Você diz assim, ó, eu não disse que eu sou americana. I didn't say that I'm Eu American. não sou citizen ainda, eu tenho um green card. I'm not a citizen yet. I have a green Pastor card. é citizen. Pastor's a Eu citizen. tenho que fazer, é vergonha na cara mesmo, tá I atrasado. have to apply. Yes, it's embarrassing. Amém? Amen. Estão Are comigo? you with me? Eu estou atrasada para minha cidadania. I'm late for my Mas eu citizenship. dizia em todo lugar. But I said everywhere, Onde é seu endereço? Where's your Onde address? você mora? Where do you live? United States of America. Estados Unidos da América. Oh. Oh, Impressiona ainda. it's still impressive Vocês estão comigo? Are you with me? Por causa da grandeza. because of the greatness. Mas é essa grandeza But it is this greatness embriagada that are do drunken with maridola the almighty dollar que esqueceram de buscar a Deus. that they've forgotten to seek God. Vão buscar a igreja. They seek the church Eles vão para a igreja They go to no church domingo on para Sunday abençoar a semana. to bless the Para não week ter maldição e ser abençoado. so they don't get curses and are blessed. Vocês vão perguntar o culto doméstico. If you ask the domestic Se ora service, pelos if filhos, they pray for their se children, ensina os if they filhos, teach the não children, existe isso. it doesn't Então, exist. essa geração So this que crê no generation Almighty that Dollar believes in the almighty está dollar, formando um filho louco. they're forming crazy children. Esse é o espírito que nós estamos lutando na América. This is the spirit that we're fighting against in America. Aí você olha assim, mas isso, pastora, peraí, You calma. look, say, Apostle, hold on, Porque wait a minute, isso é real. because this is real. Mental illness é real. Bora, Bora, Clésica. enfermidades mentais, they're real. Vocês estão comigo? You with me? Aí você vem comigo. Olha pra mim. come to me, look at Você me. vem comigo. You look at me, Depressão, depression, obsessão. obsession, Nomes. names, Psicopatia. psychopathy, Sociopatia. sociopathy, anxiety, Bipolaridade. bipolarity, Síndrome do pânico. panic attacks, Narcisismo. borderline, narcissist, Borderline. Dementia. demência, Tudo isso é Alzheimer's. real. All of this is real. Peraí. Hold on. Foi descoberto agora? Was discovered now? Ou isso já existia na Terra? Or this already existed on the earth? Sempre existiu isso na Terra, sim ou não? This always existed on the earth, yes or no? Você sabe quantos anos tem um homem na Bíblia? Quantos anos atrás tem um homem chamado Saul? Ele era psycho. Do you know how many years a man existed on the earth before How? that was psycho? O Saul. rei Saul King Saul, era psycho. he was psycho. Ora ele amava Davi. Once he would love Ora ele David, queria matar. and he wanted to kill him. Ora ele beijava. And one moment he kissed Ora ele him. lançava uma lança dele. And then he would throw a spear at him. É doido. He was crazy. Só essa doença não é nova. So this disease E isn't por que new. está dominando a Terra hoje? So why is it dominating the earth today? Why? ¿Por qué? Tanta gente enferma hoje. So many people sick today. Pessoas People com tanto potencial, with so much com potential, tanta força, with so much strength, e não conseguem sair de uma cama, and they can't leave their beds. não querem tomar um banho. They don't even want to shower. Você acha que isso é psicológico? You think this is psychological? No. Sabe o que é que os psiquiatras estão dizendo? Do you know what psychiatrists are saying? Nós não estamos dando conta dos problemas. We can't even handle the problems. Why? ¿Por qué? Sabe por quê, You igreja? know why, church? É um espírito demoníaco. It is a demonic spirit. É um espírito demoníaco. It is a E demonic como é que se spirit. vence? And how do you overcome Guerra it? espiritual. Spiritual warfare. Pastora, não está escrito isso. Apostle, this is not Yes, written. it is. Sim, Deus está. disse oração e jejum. Jesus said prayer and fasting. Quais estão comigo? Come with me. Sabe o que significa oração e jejum? Do you know what this means? Prayer and fasting? Crucificar a sua carne Crucifying your e flesh depender de Deus. and depending on God. Isso é guerra espiritual. This is spiritual warfare. Vencer em você primeiro. To overcome in O you que Deus first. está chamando a igreja What God is é calling um the tempo church sério. is a serious E nem time. todas vão dizer amém. And not all will say amen. Muitos e Many muitas igrejas and many churches não vão entrar nisso, igreja. will not enter Sabe into por this. quê? You know O preço é why? muito alto para pagar. The price is too high to pay. Nós não fazemos isso aqui. We don't do this here. Olha só. Look at this. Tem um filme na Netflix que eu gostaria que você assistisse se você não tem medo de demônio. There's a movie on Netflix I would like for you to watch if you're not afraid Chama of demons. Deliverance. It's called Libertação. É Deliverance. super exagerado. Very exaggerated. Sabe, hollywoodiano. You know, Hollywoodian, Vocês estão comigo? You with me? Exagerou tudo. exaggerated Mas everything. você pega o meio, o But you miolo. can capture the Porque aquilo ali é message. uma história real. Because that's a true Por story. isso que eu quero que você assista. That's why I want you to watch Vai it. aparecer demônio. You're going to see Vai demons. aparecer gente You're demoniada. going to see demon-possessed Não people. tem problema. There's no problem. Ore antes de dormir que o demônio sai. Pray before you go to sleep, the demon will leave. Vai dizer assim, demônio, Say, na minha demon, casa não. not in my house. You have authority. Você tem autoridade.
Quantos estão comigo? Diga amém. How many are with me? Say amen. Mas aí nesse filme, But there in this movie, olha pra mim. look at me. Sabe o que aconteceu com essa casa? Do you know what happened with this house? A casa que aconteceu isso. The house that this Não happened, lembro agora o lugar. A I don't cidade. Olha remember pra the mim, place. Google Deliverance. Veja Deliverance. onde era a casa. See where the house was. É nesse estado. Essa casa This house, teve que ser derrubada pela cidade. it had to be knocked down by the city Porque ninguém conseguiu libertar a casa. because no one was able to set the house A free. atividade demoníaca era tão grande The demonic activity was so que high duas famílias that two foram families destruídas pela morte. were destroyed by death. Vocês estão comigo? Are you with me? Ninguém conseguiu libertar a casa. Nobody was able to A set the house free. prefeitura mandou derrubar. And then the city knocked it Mas o down. povo diz But the people say que o espírito ainda está no bairro. that the spirit is still in the neighborhood. Of É course, territorial. it is Tem que ter territorial. autoridade para tirar dali. You have to have authority to remove it from there. Vocês estão comigo? Diga amém. Everything say amen. Sabe o que aconteceu nesse filme? You know what happened in this movie? Essa moça, This young com woman esses filhos, with her children, abandonada pelo she marido. was abandoned by her Ela husband. estava morando com a mãe. She was living with her A mother. mãe tinha câncer. Her mother had Ela botou cancer. dentro de casa. She put her in her Ela é house. louca, She's crazy. filha de uma louca e meia. She's daughter of a crazy and a half. A mãe é mais louca que a filha. The mother is crazier than the daughter. Assiste e você vai ver. Watch and you will Vocês see. estão comigo? Are you with me? E eles mudaram para essa casa para uma nova vida. So they moved to this house for a new life. Não vou lhe contar porque senão você vai perder a graça do filme. I'm not going to share all the details. O ponto not to give é you the spoilers. The E point is, assim que eles entraram, as soon as they o entered, filho mais novo começou a ficar possesso. the youngest son started to become possessed. Você não vai achar mais no YouTube, ok? You're not going to find it on Olha pra YouTube. mim. Look at me. Mas eu vi o vídeo original no YouTube. But I watched the original video on Mas eles YouTube. arrancaram. But they already removed it Porque era too much. because estava demais. Mas eu assisti o filme, eu vi. Eu lhe prometo que eu vi. But I promise you, I saw it. Claro que Of course. o filme tentou imitar. The movie tried to imitate it. consegue. They were not able to. Se você vê o original, You você vê. watch the original, you'll see Porque it. a criança, Because the child ela está deitada na maca do hospital, is laying down in the hospital bed, amarrada as duas pernas, tied up on both com legs, aquele cintinho de couro, you know, with the leather strap, e as duas mãos. and both hands. Entra o médico, The doctor comes in, ou a enfermeira, não lembro, the nurse, I don't remember, e a assistente social que cuida do garoto. and the social worker that takes care of the Ela young boy. tirou o garoto da mãe, She took away the son from the achando que era mother, violência doméstica. thinking it was domestic E violence. o menino estava machucado por causa do demônio. But the boy was being wounded because of the Então, devil. quando as duas entraram no quarto, So when they both entered the ele room, ficou endemoniado. he became E demon-possessed. começou a falar com aquela voz possessa. And he started speaking with that possessed voice. E elas se assustaram com aquilo. They got afraid with Sabe o que that. aconteceu com esse garoto? Do you know what happened to that Eu young vi boy? no YouTube. I watched it on Ele, YouTube. como se fosse dois band-aids quando você bota bubo na criança. It looked like it was just two band-aids when you Ele put só on a fez child's assim, boob. ó. He just did this. Choo! Choo! As duas pernas. Parecia esparadrapo. It looked just like band-aids. Cinto de couro. Just like a leather belt. Não, Jéssica, era cinto de It couro was a leather strap com fivela. with a E buckle. parecia esparadrapozinho. But it looked like it was just a band-aid. Ele deu pulo dessa cama He jumped from this para o bed meio do quarto. to the middle of Essas the duas room. mulheres ficaram frisadas. The two women were frozen. Ele deu um grito He shouted. e ele foi para o canto da parede. He went to the corner of the wall. Você vê isso no vídeo. You can see that in E the ele video. começa a subir And he starts crawling costa backwards. e fica agarrado no teto. And then he's stuck on the roof. Você on the olha ceiling. assim, You're like, oh, o filme não lhe mostra isso. the movie doesn't show you that. Eu vi isso no original. I saw that in the Só que eu original. não sabia que era essa história. But I didn't know this was the story. Netflix contou a história agora. Netflix shares the story E now. olha pra mim aqui rápido. Look at me here quickly. A mãe, The essa mother, louca, this crazy busca a woman, igreja dela porque ela é crente, looks tá? for her church because she's Christian. Quantos estão comigo? Are you with me? Ela é crente, tá? She's Christian, okay? Ela vai para a igreja cristã. She goes to a Christian church. Sabe o que aconteceu? You know what happened? Ela está conversando com essa mulher. She's talking to a woman. Quantos estão comigo ainda? Are you with me still? E ela está explicando. She's Tem explaining. algo evil There's something na evil minha casa in my house que está se alimentando com a minha família. that's feeding off my Sabe o que family. disse a pastora? Do you know what the pastor said? Alberta, Alberta, we don't do this kind of things here. nós não lidamos com esse tipo de coisa. Aqui, Here. nós não damos com esse tipo de coisa. Seek another church. We don't deal with these kinds of things here. Uau. Look for another church. Isso é história real. This is a true Isso é story. história real. It's a true story. Isso é história real. This is a true story. What the heck? What the heck? Indiana. 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 In Você pode Indiana, buscar a história. you can look for the story. Deliverance. Deliverance. The Deliverance é o filme e a casa era indiana. Você pode ver a casa ainda nas fotos. The movie is called Deliverance, and the house is in Indiana. Olha pra mim. Look at me. Claro que Of course vocês that. vão ver muito exagero. Tira os exageros. You will see a lot of Eles não sabem contar exaggeration. nossa história como a gente sabe. They don't know how to tell the story as we know.
A menina começou a falar em língua, parecia que era endemoniada. The girl started talking in tongues. It looked like she was demon possessed. O exagero que eles fizeram. Eu digo, ficou endemoniada também a It menina. was like how exaggerated. Vocês Oh, the entenderam? woman was demon Mas o possessed. meu as well. ponto You não é understood? esse. My point is not O meu that. ponto é, My point is, o que é que vai acontecer? what will happen? Ah, pastora. Oh, apostle. Pastora, Apostle. eu sigo o coach. I follow coaches. Manda o coach expulsar esse demônio. Tell the coach to cast out the demon. Quando chegar o demônio na sua casa, When the demon comes to your house, aparecer para você. shows up to you. Agora mesmo, vamos orar pela Ruth. Now let's pray for Ruth. Ruth estava no hospital. Ruth was in the hospital. Orei por ela. I prayed Eu for disse, her. Ruth, I said, Ruth, o médico vai tirar esse tumor do seu cérebro. the doctor's going to remove this tumor from your Você brain. não vai morrer. You're not going to die. E vai ser tão milagroso And it's going to be so que os miraculous médicos vão dizer, uau. that the doctors are going to say, Porque wow. Jesus vai estar lá. Because Jesus will be there. Quando ela acordou da anestesia, When she woke up from anesthesia, ainda no ICU, still in ela ICU, está lá ainda, eu acho. she's still there, I believe. Intensivo. Intensive Por care. causa da seriedade da... Because of the cirurgia. severity of the surgery, Ela acordou, she woke up meia dormindo, a little bit groggy, meia acordada, a little bit waking groggy. up, groggy. Ela disse, She Diane, said, Diane, escreve algo. write this down. Jesus estava no pé da minha cama. Jesus was at the feet of my bed, E estava toda a minha cirurgia. and he was there throughout my whole Enquanto surgery. estavam me operando, As they were ele operating estava on no me, pé da cama, he was at the feet of my bed, falando comigo. speaking to me, E mandou recado para a apóstola. and sent a message to Apostle. Anote. Write it down. E a menina foi e mandou para mim. And the girl went and Eu sent it disse, to me. quando ela acordar de verdade, você me liga. I told her when she wakes up truthfully, then Quando era call me. noite, eu liguei. When it was nighttime, I called. Ruth, você está lúcida? Are you lucid? Yes, pastora. Seeing Apostle. E o que foi isso? What was this? Não sei, pastor, não lembro de nada. I don't know, Apostle. I don't remember Olha se anything. não tivesse anotado. Look, if she hadn't written it down. E você sabe qual foi o recado de Jesus? Do you know what was the message from Eu Jesus? vou ler para vocês depois. I'm going to read it to you Sabe qual afterwards. deles? Do you know what Eu was estou it? escrevendo outro capítulo para esse ministério. I'm writing another chapter for this ministry. E falou coisas que só eu sei. And said things that only I Só eu know. sei que ela viu Jesus. So I know she saw Jesus. E sabe o que foi que disse os médicos And quando ela acordou? do you know what the doctor said when she woke up? Olha, nós estamos surpresos quão rápido e simples foi fazer. Look, we're so surprised how fast and Nós simple não this was. esperávamos que fosse desse jeito. We didn't expect it to be this Mas way. enquanto ela está se recuperando, But as she's recovering, meia-noite me liga Diane, at midnight, Diane calls me, gritando. shouting, Eu digo, meu Deus do céu, tenho que ressuscitar Ruth. Lord have mercy, I have to Nós resurrect já Ruth. ressuscitamos mortos. We've already resurrected dead Essa people. daqui eu não vou perder, vou ressuscitar I'm not going to também. lose this one. I'm going to resurrect Vocês her as estão well. comigo? Are you with me? E eu disse, bora, o que foi? Ela I said, morreu? come on, what happened? She Ela, died? não, Like, pastora, no, não. apostle, no. E o que é isso, filha? What is this, daughter? Não, porque a minha mãe está muito inchada. No, because my mom is Tá very sentindo swollen. muita dor. She's feeling a lot of E ela pain. disse que viu um demônio aqui que eu não sei qual é. And she said she saw a demon. I don't know which Aí one eu it disse, is. o que foi que ela disse? So what did she say? Metade homem, metade boi. Half man, half bull. Eu digo, bom, você não vai entender quem é, então vamos chamar de Minotauro. So I'm like, okay, you're not going to understand who it is, so let's just call it Minotaur. Minotauro é o quê? Minotaur is what? Você lembra aquele Do you remember estúpido Deus lá, aquele estúpido that da stupid God Grécia? from Greece? Da Remember? mitologia? The mythology. Então, eu digo, fica com a mitologia que você conhece, o resto eu faço. Just stick to the mythology that you know. I'll do the O que é rest. que eu faço? What do I do? Eu digo, a senhora não vai dormir. I said she's not Eu going to vou, sleep. você fica acordada. I'm going to, you stay awake. Porque agora Now, é a sua fé que está sendo é sua fé que está sendo requerida. your faith is being required. Sua mãe está deitada, Your mother's laying down, sedada, com sedated, dor, with pain, inchada. swollen. E esse espírito apareceu. The spirit E ela appeared. disse, tem um espírito de morte aqui, Diane. She said, there's the spirit of death here, Diana. Moquem ela. Mocking her, zombando. Zombava da Ruth. What mocks Ruth. Eu disse, bora, Diane. I said, let's go, Diane. No outro dia eu ligo para Diane de manhã. The next day, I called Diana A in the Diane, morning. good morning, apostle. Diana, bom dia, Eu digo, apóstola. foi que bom, agora já I'm está like, tudo bom. O okay, que foi? what happened? Everything is good. What happened? Eu passei a noite Oh, orando. I spent the whole night praying. Orei ao redor do I quarto. prayed around the bedroom. Minha mãe acordou. My mother woke E ela up. disse, Diane, o espírito foi embora. She said, Diana, the spirit Eu left. disse, está vendo, Diane? I said, you see, Diana, Não tem mitologia there's no mythology, tamanho, size, nada. nothing que não obedeça a sua fé. that doesn't obey your faith. Não importa se é apóstolo Doesn't matter if it's ou se é apostle, bebê. if it's a baby. Todos temos autoridade no nome de Jesus. We all have authority in the name of Jesus. Você viu isso? You saw Mas veio this. desafiar But came to a palavra challenge de vida. the word of Ele life. veio mentir dizendo que ia matar. He came to lie and said he would kill. Qual verdade você acredita? Which truth will you believe in? Vocês estão comigo? Are you with me? Só é uma geração So incrédula it's an unbelieving formando um generation filho lunático. forming lunatic children.
Só nós precisamos requerer isso de volta. So we need to take this back. Estão prontos, Light Church? Are you ready, Light Church? Light Church, nós não somos grandes. Light Church, we're not Não big. precisa ser grande para ser forte. We don't have to be big to be 2 strong. ou 3, a igrejinha de Cristo já resolve. 2 or 3, the Church of Christ already nós vamos resolves orar it. nessa So hora. we're going to pray this Fica de hour. pé. Please arise. Amém. Fica de Amen. pé. Please stand up. Nós vamos orar. We're gonna pray. E vamos terminar essa noite. And we're going to finish Em nome tonight de Jesus. in the name of Jesus. Dê a mão ao seu vizinho. Hold hands with Não your precisa sair neighbor. do seu lugar hoje, não. You don't have to leave your Você seats vai dar today. a sua mão a alguém. Vamos. You're going to hold hands with Ninguém someone. sozinho. I don't want anyone alone. E você vai orar You're going to pray nessa direção, em nome de in Jesus. this direction in the name of Amém? Jesus. Amen. Eu vou fazer uma oração pela Ruth, I'm going to pray for Ruth porque ela já está para sair. because she's about to leave. Amém? Amen. E acharam outro tumor nela, And they found another tumor in her, na região do ouvido. in the region around her Mas ear. nós já oramos. But we already Já prayed. demos a palavra para ela. We gave her the word. Uma coisa eu sei. One thing I know, O Senhor avisou que a Ruth ia passar. the Lord announced it that Ruth would go E o through que it Ruth devia fazer. and what Ruth should Eu não do. tenho medo nenhum do que está acontecendo. So I am not afraid at Porque all Deus with já what's disse happening. isso. God already said it Já disse aquilo. and already said E that. nós cremos no final. And we believe in His end. Quantos estão comigo? Diga How amém. many are with me? Say amen. Nós vamos abençoá-la We're going to bless her enquanto ela está saindo do hospital. as she's leaving the E hospital. vamos abençoá-la financeiramente. And we're going to bless her financially. Não hoje, mas esse mês. Not today, but this Ela vai month. ficar 30 dias parada. Because she's going to be 30 days Mãe without working. solteira. She's a single E mother. nós vamos nos responsabilizar. And Amém? we're going to be Todos responsible juntos. all together. Porém agora, However, eu vou now, orar pela I'm Ruth. going to pray for Ruth. Depois dessa oração, After this prayer, você vai orar comigo. you're going to pray with Não me. pela Ruth, Not for Ruth, mas por essa geração. but for this Você vai orar generation. pela sua casa. Pray for your house. Você vai orar pela sua casa. You're gonna pray for your Quantos house. homens eu tenho aqui? How many men do I have here? Bem, vocês podem fazer uma fila aqui na frente com o pastor Isaías. Men, can you Só make os one homens. line here? Just the men with Pastor Só os Isaiah? homens. Just the Você men? sabia que o problema da sociedade são vocês? Did you know that the problem of society is all the men? Pastora, pega leve. Apostle, Não. come on, don't be too hard. Você não muda No, se eu pegar leve. you don't change. Eu não if estou I'm falando nice. com você, I'm not talking to mas you, você representa todos, meu filho. but you represent all my sons. Sabe por quê? Do you Estou know falando why isso? I'm saying this? Porque quando o homem Because when a está no man lugar do is sacerdócio, in the place of a as priest, casas entram em ordem. the house entered to order. Casas sem caos Houses in é chaos. porque os homens estão caídos no It's sacerdócio. because men have fallen from their Só eu priesthood. quero orar por você So I want to pray for you, sobre Ruth, amém, igreja? for Ruth, amen, church. Mas nessa hora, But in this e hour, vamos orar pelas casas, we're going to pray for the pelos homes, nossos for filhos. our children. Eu vou pedir ao meu sacerdote, I'm going to ask my o priest, sacerdote da minha casa. the priest of my Ele vai house. fazer essa oração. He is going to E pray this vocês, prayer. homens, vão estar com ele. And you men are going E to be nós, with a him. igreja, vamos dar o amém. And we, the church, are going to give Podemos the orar pela amen. Ruth? And we pray for Ruth. Minha oração é My simples. prayer is simple. Pode fechar seu olho, por You can favor. close your eyes. Pai, em nome de Jesus. Father, in the name of A minha Jesus. oração é simples, My prayer is é simple. rápida, It's quick. objetiva, Objective. específica. Specific. Oro pela Ruth agora. I pray for Ruth Ela está now. saindo ou sairá amanhã? She is leaving or will leave Eu tomorrow. não sei I don't o que know os médicos disseram a ela, what the doctor said mas to eu her. sei o que o Senhor disse. But I know what the Lord E eu says. creio no que o Senhor And I disse. believe in what the Lord Eu não says. mudo nada. I don't change Não anything. importa o laudo, Does not não matter importa the o diagnosis. veredito. Does not matter the verdict. Eu creio I no believe que o Senhor disse. in what the Lord Ela não says. morrerá, She shall not ela die. viverá She shall live. e ela contará as bênçãos do Senhor. And she will share the Ela blessings of the Lord. testemunhará nessa casa, She will testify in não this house. somente da cura, Not only from the mas do healing, amor de but Deus of the love of God através dessa casa. through this house. Nós não vamos abandoná-la. We will not abandon Em her. nome de Jesus. In the name of Jesus. Eu oro agora, I Pai. pray now, Em Father. nome de In the Jesus. name of the Lord Jesus. Oro agora. I pray Onde now. Ruth você estiver, Ruth, wherever you are, seja tocada nesse momento be touched in this pelo moment poder by the e a power, unção the do anointing Espírito Santo. of the Holy Spirit. Você You está are curada. healed. Vida, Life. vida. Life. Profetizamos vida We prophesy sobre esse life corpo. over your body. Corpo, Body. corpo. Body. Ouça a palavra do Senhor. Hear the word of the Eu Lord. sopro I blow sobre esse corpo over o this Espírito de vida the Spirit of e life. viverá. And you shall Em live. nome de In Jesus. the name of the Lord Jesus. Amém. Amen. Vamos orar, pastor. Let's pray, Pastor. Aleluia. Continua Aleluia. orando, homens. Keep praying, man.
Pai, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, eu libero nesta noite I release tonight o poder da ressurreição the power of que resurrection entra em cada casa, that enters into every house, ressuscitando agora resurrecting a now hombridade desses homens. the manhood of these Em men. nome de Jesus, In the name of the Lord eu Jesus, repreendo I rebuke toda passividade, all passivity, toda inércia, every toda inertia, frieza, all coldness, toda cegueira. all Em blindness. nome de Jesus, In the name of the Lord que a Jesus, palavra da cruz, the word of the que é cross, poder de Deus, which is the power of seja God, liberada hoje be released today em cada casa, in every home, restaurando restoring o sacerdócio the priesthood desses homens, of these que men. eles entendam May they a understand sua posição their position em Cristo Jesus, in Christ que eles Jesus. entendam They a understand sua responsabilidade their responsibility como cobertura, as a covering, como cabeça, as the head, como provedor, as provider, como as protetor. protector. Em nome de In the Jesus, name of the Lord eu Jesus, repreendo I agora rebuke in this hour toda a herança every inheritance, maldita evil, que eles herdaram that they do inherited passado. from the past. Não prosperará It mais. shall not Eu prosper paro anymore. hoje. I stop today. Eu paro I hoje. stop today. Eu rompo I hoje break today. toda maldição Every curse, hereditária que tem generational, atrasado, that has que delayed, tem parado. that has stopped. Mas eu libero But today I novo release tempo a new de time amadurecimento. of maturity. Não mais meninos, No more mas childish, homens. but men Homens que vestem as that calças, wear their pants que vão para a batalha and go to battle e vencem as suas guerras. and they defeat their Homens battles. que Men estabelece that o establish reino de Deus the kingdom of God em suas casas, in their homes, repreendendo rebuking todo espírito maligno, every evil spirit, rompendo breaking todas as cadeias. all the chains. Agora Now eu libero I release uma nova unção, a new anointing, novo manto, a new mantle, novo manto a new mantle sobre cada deles. over each one Eu of them. oro I pray pelo espírito de sabedoria for a spirit of e wisdom revelação, and que revelation. os olhos sejam abertos May their eyes be e eles open possam enxergar and they can see a área que necessita the area that's in need ser restaurada to be restored em suas vidas. in their lives. Eu oro agora, I pray now, levantando cada deles raising up each one como of them homem, as men, como pai, as como fathers, sacerdote, as priests, para tomar conta to take care das suas casas of their e das homes suas and famílias. of their families. Em nome de Jesus. In the name of the Lord Jesus. Homens, repitam comigo. Man, repeat after me. Repita comigo, homens. Repeat after me, Eu man. declaro I declare ordem. order. Amém? Amen. Você vai gritar a palavra ordem You're going to shout the word order 3 vezes. 3 times. Amém? Amen. Você vai dizer ordem You're going to say order na minha casa. in my house 3 vezes. 3 times. Não dá merda se você é solteiro. Doesn't matter if you're single. Você vai gritar ordem You're going to shout order na minha casa. in my house 3 vezes. 3 times. Ordem, Order, ordem, order ordem Order. em minha casa. in my house. Estão comigo? Are you with me? 3 vezes. 3 times. 1, 2, 3, let's 1, 2, do 3, it. vamos lá. Again. De novo. 3. Amen. Amém. Now, Agora, establish. vocês Olha, estabeleceram. diz, tudo aquilo que for declarado com a sua boca The Bible says everything that is declared with your será mouth estabelecido. shall be established. Agora põe a mão no seu coração. Now lay hand over your heart. It doesn't matter se você já vive, põe a mão no It coração. doesn't matter if you're already living out. Lay hand over your Eu heart. quero som na Jéssica, please, filho. Põe a mão no seu coração. Lay hand over your heart. Amém? Amen. Diga, Espírito Santo, Say, Holy Spirit, meu ajudador, my helper, eu declarei I declare ordem estabelecida. order established. Sacerdócio na minha casa. Priesthood in my home. Diga comigo, Espírito Santo, Say with me, Holy Spirit, agora now eu te peço, I ask me you, ajuda, help me, me guia, lead me, mostra-me o caminho, show me the way, para que eu possa praticar so that I can practice aquilo que eu acabei de estabelecer. that which I just established. Em nome de Jesus. In the name of the Lord Agora diga Jesus. comigo, diabo, Now say, devil, você não tomará minha descendência. you will not take my descendants. Eu não formei filhos lunáticos. I did not form lunatic Diga comigo, children. a minha herança Say, my inheritance é a herança do Senhor. is the inheritance of the Eu
Os teus filhos my e children filhas and children são cheios do Espírito. are filled with the Homem e Spirit. mulher de Deus. Men and women of God. Em nome de In Jesus. the name of the Lord Jesus. Amém. Amen. Assim é. Amém, igreja? Thus it be so. Thank you, homens. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Nós precisávamos estabelecer algo no altar hoje. We needed to establish something on the altar today. Hoje foi uma oferta. Today was an offering. Nós estávamos ofertando o nosso sacerdócio. We were offering our priesthood. Amém? Amen.